Glória a Deus. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você pode abrir, por gentileza, a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 2. Lucas, capítulo de número 2. Nós estaremos lendo do versículo 25 ao versículo 30 e a igreja estará acompanhando. Você que pode, se coloque de pé. Fazemos a leitura da palavra do Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 30. A palavra do Senhor diz assim: Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na sua casa, de ouvir a sua palavra e de adorar o teu santo nome. Senhor, queremos entregar esse momento ao teu Espírito Santo, para que ele faça a ligação perfeita entre a palavra e todos aqueles que ouvem, para que haja cura, para que haja transformação, para que haja salvação nesta noite. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. E quem concorda, diga amém e pode se assentar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui no último culto da família de 2024. Dezembro é o mês que nós já entramos em reta final. Já estamos com os preparativos para a finalização do ano, diversas confraternizações, muitas compras, muitas festas. E muitas vezes nós paramos para pensar se aquilo que nós planejamos, se aquilo que nós sonhamos para o ano se concretizou, se realizou. Muitas vezes até analisamos o que foi que deu errado, o que foi que eu fiz de errado, ou o que aconteceu que não foi conforme aquilo que eu planejei durante o ano de 2024. E muitas vezes já começamos até a fazer planejamentos para o próximo ano, levando em consideração aquilo que fizemos de errado, aquilo que poderíamos ter feito de melhor para os próximos objetivos. Eu não sei se os teus planos para esse ano saíram conforme o que você planejou, mas é importante sabermos que os nossos planos saem conforme o Senhor planejou, e que cada planejamento nosso precisa estar alinhado com a vontade do Senhor. Todo planejamento nosso, nós precisamos pensar se o que nós estamos sonhando, o que nós estamos planejando, o que nós temos preparado para a nossa vida, para o próximo ano, ou ainda para esse final de ano, se está aproximando a nossa família do Senhor ou não. Senão nada disso vai importar. Dezembro é o mês de Natal, e muitas vezes nessa correria do final de ano a gente até esquece o que é o Natal, né? O que nós celebramos em dezembro? Por que comemoramos o Natal, o nascimento de Jesus? A gente corre para lá, corre para cá, é fechamento de meta no trabalho, são as férias, é o pessoal correndo para passar de ano, para fazer recuperação, e a gente esquece que o Natal a gente comemora o nascimento de Jesus. Também temos o costume, muitas vezes, de pensar assim: minha vida vai ficar tudo bem quando eu alcançar tal objetivo. Eu vou ficar feliz quando eu conquistar aquele carro. Eu vou ficar feliz quando eu entrar naquele emprego. Eu vou ficar feliz quando tal coisa acontecer na minha vida.
Ah, mas vai ficar tudo bem quando eu conseguir conquistar aquela mansão igual do youtuber. Mas nós precisamos lembrar que a gente pode sonhar com as coisas aqui da terra, sim, é importante sonhar, é saudável sonhar. Quem está vivo precisa sonhar, mas nós não podemos esquecer que o que nós planejamos aqui na terra, que o que nós buscamos aqui na terra, que o que nós sonhamos para aqui para a terra, não pode ser maior do que o nosso almejar, o nosso sonhar pelas coisas do céu. Podemos sonhar pelas coisas da terra, mas não podemos nos esquecer que nosso verdadeiro desejo precisa ser o céu e as coisas do céu, porque uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, mas nós somos boas novas, e nós que somos boas novas faremos menção, nós faremos menção ao nome do Senhor Jesus. Não é errado sonhar, não é errado planejar, mas existem pessoas que nessa noite entraram aqui, ou que talvez estejam nos assistindo pelo YouTube, que não sonham mais, que não planejam mais, que não tem mais alegria em pensar no futuro. Mas nessa noite o Senhor manda te dizer que é hora de voltar a sonhar, é hora de voltar a planejar, é hora de voltar a buscar no Senhor o melhor para a tua família, em nome de Jesus. Às vezes o cenário dentro de casa é difícil, o cenário na nação, o cenário no emprego, o cenário político é desfavorável, e vão minando as esperanças, vão minando as forças, vão tirando da gente a vontade de sonhar e vão fazendo a gente acreditar que acabou. Aleluia. Título da mensagem: A espera que vale a pena. Você pode repetir? Fala assim: a espera que vale a pena. Tem uma espera para o povo de Deus que vale a pena. Tem muitas coisas que a gente espera, que a gente deposita ali a nossa fé naquilo, mas que no final não dá em nada. Mas tem uma espera na vida do crente, tem uma espera na vida daquele que crê no Senhor Jesus, que vale a pena. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos tomar como base a vida do Simeão. O Simeão, a espera dele valeu a pena. Por que que valeu a pena? Porque ele viu a salvação, ele viu o Salvador, ele viu o Senhor. E é isso que nós queremos falar para a igreja nesta noite. A espera que vale a pena. Qual é a espera que vale a pena? A igreja vai dizer salvação. Qual é a espera que vale a pena? Aleluia! Irmãos, se nós hoje estamos passando por um período difícil, por um período de tribulação, de dificuldade, de tormenta, na época de Simeão também não era nada fácil, meu irmão. Esse período aqui, onde Simeão declarou isso, foi aquele período interbíblico, aquele período de 400 anos, onde Deus não se manifestou. Aquele período de 400 anos, onde os milagres já não aconteciam mais. Aquele período de 400 anos, onde os profetas não eram mais usados. Aquele período de 400 anos, diferente daquele período lá do começo da Bíblia, onde Deus fazia milagres, Deus abria o mar, Deus fazia a nuvem seguir o povo. Não, aqui não tinha nada disso. Além disso, o período político da época também não era nada favorável. Roma estava dominando ali a cidade, e a cobrança de impostos era violenta, e todos aqueles que iam em direção oposta ao que Roma pregava, ao que Roma falava, era severamente punido. Podemos lembrar do nosso irmão que foi apedrejado. Vocês lembram disso? E ali Paulo estava ali quando aquele nosso irmão foi apedrejado. Então era um período difícil, era um período de dificuldade.
era um período que não estava nada fácil, mas aqui nós já queremos começar com aprendizados na vida de Simeão. Qual é? A Bíblia diz que ele era justo. Então o que nós queremos falar com a igreja nessa noite? O período de dificuldade não pode moldar o nosso caráter. Esteja na dificuldade, esteja na bonança, esteja tudo bem ou tudo mal, o nosso caráter tem que ser justo. Não podemos moldar o nosso caráter, não podemos mudar a nossa casa não pode mudar de acordo com a circunstância. Se está tudo bem, eu estou dando glória a Deus. Se está tudo bem, eu estou bem. Mas quando as coisas não andam do jeito que eu quero, quando a coisa aperta, aí eu já esqueço de Deus, eu já não quero mais saber de nada. Não, a palavra diz que Simeão era justo. E era justo quando? Era justo em um momento difícil. Dificuldade. Escassez e necessidade andam assim, ó. Andam assim, ó, de mão dadas, vem agarrado uma na outra. Mas não pode ser isso que vai fazer, que vai ditar as regras dentro da sua casa. A necessidade, a escassez, os problemas, as tribulações não podem ditar as regras na sua casa. Quem é que tem que ditar as regras dentro da sua casa? A palavra de Deus. E aqueles que mantêm a sua vida focada na palavra de Deus, pode vir dificuldade, pode vir tribulação, pode vir necessidade, vai bater na tua porta, mas vai passar direto. Por quê? Porque a sua vida não é moldada pelas necessidades, a sua vida é moldada pela palavra de Deus. Lute para que a sua família mude cenários. Lute para que aonde a sua família chegar, a presença do Senhor chegue ali junto com ela. Lute para que a sua família seja uma portadora da palavra do Senhor. Viva para que onde houver desesperança, onde houver tristeza, onde houver cenário desfavorável, para que a tua família chegue levando boas novas, levando esperança, levando consolação e principalmente levando a salvação. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, muitas vezes começamos muito bem. Quando começamos um projeto, a gente começa com força total. O tanque está cheio. Mas tem alguns motivos que nos fazem perder a esperança. Tem alguns motivos que nos fazem olhar para trás. Tem alguns motivos que às vezes nos faz e nos dá vontade até da gente voltar para onde a gente veio. Que motivos são esses? Primeiro, tempo. Todas as vezes que uma espera começa a demorar, que você coloca confiança e está esperando algo, e demora, isso já esfria. Segundo, as circunstâncias. Você está vendo tudo dar errado. Deus falou que ia mandar um Salvador. Deus falou que ia enviar um Salvador. Eu estou falando da vida de Simeão. E ele não desistiu. O tempo não foi capaz de minar a esperança dele. As circunstâncias não foram capazes. O cenário desfavorável. Você está esperando um cenário legal. Agora vai dar certo. Não dá certo. Não, agora vai mudar o mês, vai melhorar. Não mudou. E agora vai mudar o ano e vai melhorar. E foi passando 50 anos, 100 anos,
200 anos, 300 anos, 400 anos, e nada da promessa acontecer, e nada da promessa se cumprir. Mas Simeão se manteve firme em uma esperança, na esperança de ver a salvação. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Está sem força, espera no Senhor. Está cansado, espera no Senhor. Está desanimado, espera no Senhor, que Ele renova as tuas forças. Independente de governo, de cenário político, de desemprego, independente de cenário, independente, nós precisamos manter a nossa esperança no Messias prometido, porque hoje Ele veio e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. O cenário não muda as promessas do Senhor, o cenário não muda o Senhor, pelo contrário, o Senhor é capaz de mudar cenário, e ainda que Ele não mude o cenário, Deus é poderoso para agir independente de cenário, independente de circunstâncias, porque o nosso Deus é todo poderoso. Então espere no Senhor, confie no Senhor, deposite a confiança da sua família no Senhor. Simeão tinha uma meta. Eu não sei qual é a meta da sua vida. Eu não sei o que te trouxe aqui hoje. O que tem te motivado a levantar e acordar todos os dias pela manhã. Mas ele tinha uma meta. A meta dele era ver o Senhor. A palavra de Deus vai nos dar alguns exemplos de pessoas que queriam ver o Senhor, que queriam buscar o Senhor, e todas elas passaram por dificuldade, mas alcançaram o objetivo. Zaqueu acordou de manhã criticado, falavam que ele era ladrão. Eu quero ver o Senhor. Subiu na árvore, xingaram ele. Conclusão, ele foi sozinho para a rua. Mas com quem que ele voltou para casa? Ele só tinha um objetivo aquele dia. O único objetivo dele era ver o Senhor. Ele foi para a rua sozinho. Daqui a pouco ele voltou para casa. Como? Aqui, ó. Olha quem chegou comigo em casa. É ele. Eu fui sozinho, mas o meu objetivo foi buscar o Senhor. Aquelas mulheres que depois que Jesus morreu, elas acordaram e falaram assim: nós vamos lá, que nós queremos ungir o corpo dele em agradecimento a tudo que ele fez conosco. Maria, Salomé. Pô, mas tem uma pedra muito grande. Nós vamos. Chegou lá, a pedra foi removida. Elas não moveram um dedo para mover aquela pedra. Mas qual era o objetivo delas? A mulher do fluxo de sangue já tinha perdido a esperança. O cenário era difícil, tudo dando conta. O dinheiro não deu conta, o médico não deu conta, ninguém deu conta. Aí a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e falou: não, agora eu vou lá nele, porque agora eu vou ser curada. Passou por toda aquela dificuldade física, de não podia encostar em ninguém, e a multidão, e tudo aquilo. Mas no final o que aconteceu? Ela conseguiu o objetivo dela. Por quê? Porque o objetivo dela não estava ligado com as coisas da terra. O objetivo de Zaqueu, quando ele acordou, não estava apontado para a terra. O objetivo de todas essas pessoas que nós falamos e de Simeão não estavam nas coisas da terra, estavam nas coisas do céu. E a grande diferença, que o que nos dá força, que o que nos faz levantar pela manhã, é o seguinte: as coisas da terra perecem, as coisas da terra passam, as coisas da terra ficam fora de moda, mas a palavra de Deus não muda. Aleluia. A palavra do Senhor diz que o Espírito
O Espírito Santo está sobre esta igreja nessa noite. O Espírito Santo está aqui. Eu não sei quem foi que te convidou para vir aqui. Eu não sei quando você pensou em vir aqui, no que você estava pensando, mas eu tenho certeza que quem te trouxe até aqui, assim como Simeão, que quem te conduziu até aqui, quem te convenceu a chegar aqui, foi o Espírito Santo de Deus. Agora Simeão, ele falou assim: olha, ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo. E nós, se hoje fosse dia de nos despedirmos desta terra, será que seríamos despedidos daqui em paz? Ele falou: porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. Os nossos olhos precisam contemplar a salvação. Os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. O rei Josafá, em determinado momento, ele disse assim: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Então os nossos olhos precisam estar voltados para o Senhor. Os nossos olhos precisam estar voltados para a salvação. Independente da promessa que nós temos aqui na terra, independente daquilo que almejamos aqui, a nossa maior espera precisa ser pelo céu, pela vida eterna, pela morada celestial, pelo momento em que o nosso Senhor Jesus vai vir nos buscar e nos levar para vivermos com Ele, lá onde não há pranto, não há dor, não há choro, lá onde nada perece. Oh, aleluia. Glória. Simeão tinha uma característica, e a palavra de Deus diz aqui que o Espírito Santo lhe havia revelado. O Espírito Santo, Simeão tinha intimidade com o Espírito Santo. Você só conhece a voz de quem você fala há bastante tempo. Se você fala, se você tem intimidade, se a pessoa falar de longe, tu sabe quem está falando. Não, meu filho fala desse jeito. Não, minha filha fala desse jeito. Não, por que você sabe? Porque você tem intimidade. E essa intimidade com o Espírito Santo levou ele até o templo. Essa intimidade com o Espírito Santo fortaleceu ele para que durante todo esse tempo ele tivesse forças para suportar todas as dificuldades, para suportar tudo que ele passou até conseguir ver a salvação. Então nós queremos declarar para você nessa noite: busque intimidade com o Espírito Santo. E não tem como ter intimidade sem ter convivência. Não tem intimidade só de teoria. Intimidade é coisa de prática, de vivência. Fala mais com Ele, ouve mais Ele, busca mais Ele, escuta mais Ele, fica na presença dEle. Não tem como ter intimidade com desconhecido. Ninguém aqui tem intimidade com desconhecido. Ninguém aqui tem intimidade com quem você nunca ouviu. Para ele ter ouvido e saber que era o Espírito Santo, e não só ouviu, ele ouviu e obedeceu. Tem muita gente que ouve, até ouve, mas às vezes a palavra é de confronto. Às vezes a palavra é aquela palavra que não vai massagear o ego. Às vezes a palavra não é aquela palavra que vai fazer carinho. E aí ela ouve, mas não pratica. Mas Simeão ouviu a voz do Espírito Santo e obedeceu. Talvez nós estamos em dezembro, 1º de dezembro. Quando o ano começa,
nós temos uma expectativa. Na verdade, quando o ano começa, nós temos muitas expectativas. E quando o ano vai terminando, nós temos outras expectativas. E o findar de um ano é um ciclo que termina, não é? Cada ano que começa é um novo ciclo. Cada ano que termina é um novo ciclo que termina. Eu não sei quais foram as expectativas frustradas desse ano. Eu não sei o que você começou e não terminou. Eu não sei quantos projetos você parou pelo caminho, parou pelo meio, ou até mesmo nem começou. Talvez o teu ano não foi nada bom até agora, mas hoje, agora, você tem a mesma oportunidade que Simeão teve. Que oportunidade é essa? Ver a salvação através de Jesus. Ele alcançou a salvação. Ele viu Jesus. E as suas metas pessoais, trabalho. Você pode ser o melhor na tua empresa, mas se você não for ninguém dentro de casa, não valeu de nada. Você pode ser o melhor aluno na escola, na faculdade, ter tirado nota máxima no Enem, mas se você não honrar os teus pais, o seu pai e a sua mãe, você não é ninguém. Você pode estar com a sua conta bancária para dar e vender, emprestar, mas de que vai valer isso na hora que você morrer? De que vai valer isso tudo? Não vai valer nada. Não vai valer nada. O maior tesouro, o maior prêmio, o que tem de mais valor nessa terra foi o que Jesus deixou, conquistou para nós. Foi o que Ele nos deu, que foi a presença do Espírito Santo e a salvação. Então, o teu ano pode ter sido péssimo financeiramente. Teu ano pode ter, tu não passou para faculdade nenhuma, jovem. Você não conseguiu bater uma meta. Mas se você hoje entregar a tua vida para Jesus, ou se você falar assim: Senhor, eu não vou morrer sem ver a salvação da minha família, eu não vou morrer sem ver a minha casa salva, eu quero declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não tem meta na vida mais valiosa do que essa.